Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal. E hoje eu separei algumas questões de Windows para a gente discutir. Lembrando que estamos focados já na reta final, e agora vai, né? Para a prova aí da Selecom da Polícia Penal de Minas Gerais. Então agora nós estamos vendo um pouco dos assuntos de informática e eu separei aqui algumas questões de Windows para a gente discutir aqui. Meu nome é Igor Albert, se você ainda não me conhece, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito para você continuar acompanhando todos os conteúdos que a gente produz aqui. E não deixa de deixar o like nesse vídeo, deixar um comentário o que você achou dessa aula, se você gostou, se você tem críticas, sugestões, tudo isso vai ser muito bom de ler, muito gratificante, beleza? E aqui também tem o meu Instagram, @prof.igoralbert. Se você ainda não nos segue lá no Instagram, por favor, vai lá e siga. Isso também ajuda a gente demais, beleza? E agora sim, vamos para as questões que eu separei aqui. Bem, essa primeira questão é uma questão da UFMT, tá? E é uma questão que vai trazer alguns assuntos importantes sobre arquivos, sobre layout de exibição das pastas, porque tudo isso são assuntos recorrentes. Lembrando que eu já venho falando das últimas aulas que atalhos, ícones, esses aspectos bem visuais das ferramentas, eles são aspectos muito cobrados quando se trata de Selecom. Então, são coisas que vocês precisam estar atentos, precisam memorizar, precisam focar, porque provavelmente vai ter algum ponto aí na prova de vocês, beleza? Então, aqui, a figura abaixo apresenta um fragmento de tela do explorador de arquivos do Windows 10, né? Explorador de arquivos, Windows Explorer. Lembrando que o atalho para abrir o Windows Explorer é o botão Windows, né? O Win Key, botão Windows mais a letra E. Só lembrar aí do Explorer, que você já lembra também do E, beleza? E aí perceba, galera, os ícones desses elementos aqui, eles vão dizer muito para a gente. Por exemplo, isso aqui é uma pasta. Esse arquivo aqui, que tem um W, ele é um arquivo do Word. Então, é um arquivo que foi editado aí no Word, né? Esse aqui é um arquivo Excel. E como esses arquivos aqui são de ferramentas que também vão ser cobradas nas provas, é possível que a banca explore algum assunto aí nesse aspecto, algum ponto nesse aspecto. E esse arquivo 2 aqui é um arquivo de texto, né? É um arquivo de texto, beleza? Sobre a figura, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Ao se clicar com o botão esquerdo do mouse, e o botão esquerdo é o botão principal, tá? Pelo menos na configuração principal. Na configuração principal do Windows. Tem como você alterar, mas não vem ao caso. Sobre arquivo 1, arrastá-lo e soltá-lo sobre a pasta arquivos, este será movido para a pasta arquivos. Lembrando que quem quiser pausar aqui e tentar atribuir aí V ou F, né? Pode pausar e aí depois é só olhar os gabaritos também e voltar para a gente corrigir. Mas então, se eu clico em arquivo 1 e arrasto para a pasta arquivos, o que vai acontecer? Opa, ele está me falando que será movido para a pasta arquivos. Isso é verdadeiro. E aqui eu chamo só a atenção de vocês para um ponto específico, que é o seguinte, galera. Quando a gente está falando de pastas aí no sistema de forma geral, esse é o comportamento, de fato. Mas vocês precisam estar atentos quando a gente está lidando, por exemplo, com mídias removíveis, com discos externos, alguma coisa nesse sentido. Por quê? Porque quando eu clico e arrasto um arquivo para uma mídia externa, não vai ser movido. O arquivo vai ser copiado. Então, as mídias externas têm algumas peculiaridades, como essa, que a gente também precisa estar atento. Mas como nesse caso aqui está falando de um caso genérico em que a pasta está no mesmo local do arquivo, então não vai ter problema, não vai ter esse problema, porque é o comportamento geral desse tipo de ação. Mas aí lembre-se, né, que quando a gente está falando de mídia removível, muda um pouquinho a história. Então essa aqui, verdadeira. Vamos olhar a segunda. Ao se tentar alterar o nome do arquivo 3, lembrando, qual é o atalho para renomear? É o botão F2, né? Lembre, não é a tecla F, mas a tecla 2, é a tecla F2. Ao se tentar alterar o nome do arquivo 3 para arquivo 1,
ocorrerá uma mensagem de erro advertindo que já existe outro arquivo com o mesmo nome. Opa, então ele está me falando que se ele tentar renomear esse arquivo aqui para arquivo 1, o Windows não vai me permitir. E aqui tem uma pegadinha muito importante. Por quê? De fato, a gente não consegue ter na mesma pasta dois arquivos com a mesma nomenclatura. Só que quando eu falo de nomenclatura aqui, eu estou falando de nome mais extensão. Então, na verdade, eu não posso ter, por exemplo, dois arquivos do Word, né, .docx, com o mesmo nome. Então, eu não poderia ter numa mesma pasta arq1.docx. Aí, se eu tentasse atribuir outro arquivo com esse mesmo nome, arq1, e a extensão fosse a mesma, né? É porque nesse caso aqui ele não está mostrando as extensões, mas está mostrando o tipo de arquivo pela imagem. Isso aqui não pode acontecer. Mas se eu tenho um arquivo arq1.txt e quiser criar outro arq1.docx, não tem problema nenhum. Por quê? Porque as extensões são diferentes. E é aqui, nessa questão aqui, isso está acontecendo também. Se eu alterar o arquivo 3 para arquivo 1, esse arquivo aqui é um arquivo Excel. Qual a extensão? XLSX, né? E a extensão do Word é docx. Então, se ele tentar alterar, não vai ter problema, porque a extensão dos arquivos são diferentes. Beleza? Então, por isso que essa aqui está incorreta. Não vai ter mensagem nenhuma, porque, na verdade, esses arquivos eles não têm a mesma extensão e, portanto, podem ter o mesmo nome. O arquivo 2 pode ser editado no aplicativo Paint apenas. Essa palavra apenas aqui para o concurseiro treinado já é um problema, né? Ele já olha com o olho mais aberto. E veja, galera, esse arquivo aqui é um arquivo de texto, não é uma imagem, né? Esse arquivo aqui, ele provavelmente foi criado no Notepad, ou mesmo no Word, mas em geral os arquivos do Word são salvos como docx. Os arquivos do Notepad, por padrão, são txt. Tem também o WordPad, mas o WordPad também não salva por padrão como txt, ele não salva por padrão como txt, tá, galera? Mas ele também consegue ler arquivos txt. Então, pode ser editado apenas no Paint? Falso. Na verdade, ele está mais para ser editado no Notepad. Arquivo 3 é um arquivo de planilha eletrônica do Excel. Correto. Olha aqui o ícone do Excel, né? Então, arquivo 3 é um arquivo do Excel verdadeiro. Portanto, VFFV. E a alternativa correta é a alternativa D de dado. Beleza? Então, pessoal, toma cuidado com essa questão de nomenclatura de arquivos, porque essa aqui, por exemplo, foi uma questão muito maliciosa, né? De fato, você não pode ter na mesma pasta dois arquivos com o mesmo nome e mesma extensão, e mesmo tipo de arquivo. Em geral, o Windows ele oculta as extensões dos arquivos, mas aí perceba que, por exemplo, nessa questão aqui, pelo ícone, você consegue identificar o que é aquele arquivo, beleza? Então, quando você tem dois arquivos de tipos diferentes, de extensões diferentes, eles podem ter sim o mesmo nome sem problema nenhum. Mas, quando dois arquivos têm a mesma extensão, eles não podem ter o mesmo nome ali na mesma pasta. E vamos para a questão de número 2. A figura abaixo apresenta um fragmento de tela do explorador de arquivos, mais uma vez, né, o Windows Explorer aí, do Windows 10, com a pasta Orçamentos 2020 selecionada. Galera, e aqui eu chamo a atenção de vocês para algumas coisas importantes nessa imagem e nesse tipo de questão. Primeiro, que aqui nessa barra aqui de endereço, a gente tem onde a gente está nesse momento. Então, perceba que a gente está neste momento na pasta Orçamentos 2020. E essa pasta Orçamentos 2020 está dentro da pasta Docs 2020, que está dentro de C2 ponto, que está dentro, dois pontos, que está dentro de este computador. Beleza? Então, perceba aqui. Aqui você tem a descendência toda da pasta. Essa aqui é o pai dessa pasta, que é o pai dessa, que é o pai dessa aqui, ok? E aqui nesse painel esquerdo também a gente tem algumas informações muito importantes. Veja, por exemplo, que esse OS, né, que é Sistema Operacional C2 pontos, ele está com a seta para baixo. O que quer dizer isso? Que ele está expandido.
Ou seja, o conteúdo dessa pasta aí está sendo mostrado. E o conteúdo dele é tudo isso que está um pouco recuado aqui, tá vendo? Está um pouco recuado em relação a ele. Todos que estão recuados em relação a ele, quer dizer que estão dentro dele, beleza? E veja, por exemplo, esse aqui também está recuado, né? Só que esse aqui não tem uma seta. Por que que ele não tem uma seta? Porque ele não possui subpastas. Não tem subpastas. Ele pode até ter arquivos lá dentro, mas ele não tem subpastas. Esse aqui também está com a seta para baixo, que quer dizer que ele está expandido. E olha, o conteúdo dele são essas duas pastas aqui. E veja que, por exemplo, essa aqui também está expandida e o conteúdo dela é essa pasta aqui, executados. Beleza? Então, perceba que esse recuo em relação à margem aqui representa quem é pai de quem. Tranquilo? Outra informação importante. A seta para frente indica que esse aqui não está expandido. Ou seja, eu não estou vendo o conteúdo dessa pasta aí. Eu não estou vendo o conteúdo da pasta arquivos de programa. Então, perceba que como eu estou na pasta Orçamentos 2020, eu estou nesta pasta aqui. E veja, essa pasta está expandida e tem uma pasta aqui dentro, que é a pasta Executados, que também está sendo mostrada aqui, uma vez que a pasta Orçamentos é a pasta que está sendo mostrada nessa área principal. Beleza? Então, todas essas leituras, todas essas informações, elas são importantes para responder esse tipo de questão. Saber ali quais das pastas tem e não tem subpastas, saber quais das pastas estão expandidas, né, estão mostrando o conteúdo, quais não estão, olhar ali na barra de endereço onde você está, quem são as pastas, pai da pasta onde você está, né? Tudo isso é muito importante. E aqui a gente sabe que esses dois arquivos aqui eles são arquivos de imagem, né, pelo ícone. A gente sabe que isso aqui é uma pasta. Texto 1 e texto 2 são arquivos de texto. Cuidado, porque o nome poderia ser texto 1 e poderia ser uma imagem, beleza? Nada impede, algumas bancas gostam de fazer isso. Então esteja atento. O layout de exibição utilizado para a pasta Orçamentos 2020 é detalhes? Opa, não é. Perceba que eu não tenho informações sobre cada um desses arquivos. Eu não tenho detalhes sobre esses arquivos. A gente já vai ver uma imagem que eu trouxe para vocês mostrando esses layouts. Mas esse layout aqui não é o layout de detalhes. Esse aqui é o ícones médios, provavelmente. Lembrando, galera, quem quiser pausar para tentar responder, atribuir aí verdadeiro ou falso, bacana. As pastas Ofícios 2020 e Orçamentos 2020 são conteúdos da pasta Docs 2020. Opa, dentro da pasta Docs 2020, a gente tem a pasta Ofícios e a pasta Orçamentos. A pasta Executados está dentro de Docs 2020? Não diretamente. Na verdade, Executados está dentro de Orçamentos 2020. Perceba que ele está recuado aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer que ele é filho de Orçamentos 2020. Então, essa aqui está correta porque Ofícios 2020 e Orçamentos 2020 estão dentro de Docs 2020. A pasta Ofícios 2020 não possui subpastas em seu conteúdo. Opa, como não tem seta, de fato, a pasta Ofícios não possui subpastas. Então, correto. Os arquivos texto 1, texto 2, imagem 2 e arquivo 4 são conteúdos da pasta Executados. São conteúdos da pasta Executados? Não, opa, esses arquivos eles estão dentro da pasta Orçamentos 2020, que é a pasta que está sendo mostrada aqui nessa tela. Então, todos esses arquivos aí são arquivos da pasta Orçamentos 2020, beleza? Então, essa está incorreta. Até porque a pasta Executados aqui ela não está expandida, né? E aí a gente não sabe também se ela tem subpastas. Na verdade, a gente sabe que ela não tem subpastas, porque ela não tem seta, né? Não tem subpastas. Mas a gente não pode afirmar nada se ela tem arquivos lá dentro ou não. A gente não tem essa informação. Mas perceba que a pasta Executados, por não ter uma seta aqui do lado, ela não tem subpastas. Pode ter arquivos? Pode.
Não temos essa informação. Então, as corretas são apenas a 2 e a 3, e a alternativa correta é a alternativa B de bola. Beleza? E galera, mais uma vez, como a Selecon é o tipo de banca que gosta desse tipo de leitura, de uma leitura mais visual das coisas, de trazer os ícones para a prova, esse tipo de questão aqui é perfeitamente possível. E esse é o tipo de questão que eu particularmente considero muito inteligente, por quê? Porque explora o conhecimento mesmo do candidato, é muito mais do que decorar, né? É você saber interpretar aquela tela que está aparecendo para você ali na questão. É um conhecimento muito mais útil para o dia a dia do que algumas questões que é só decoreba. Beleza? Então vamos para a próxima, questão de número. Aliás, antes de ir para a próxima, aqui ó, ele falou aqui de layout de exibição e na verdade a gente tem vários layouts de exibição. Eu vou chamar a atenção de vocês para os principais. Detalhes, sem dúvida, é um dos mais cobrados. Como é que é o layout de detalhes? E lembrando, o que é layout, galera? Layout é a forma que a pasta exibe os arquivos, tá? Então, aqui a gente tinha um layout que mostra só... Deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Que mostra só o nome dos arquivos e o ícone, tá vendo? Executados, arquivo 2, imagem, arquivo 4, imagem 2. Então, a gente só tem o ícone deles. A gente não tem mais informações. Mas existem outros layouts, por exemplo, de detalhes. Perceba que o layout de detalhes, ele dá o nome, né? Aqui, ele pode ou não dar o... Aí vai depender de outra configuração que não é do layout em si. Isso aqui é configuração se você quer ou não ver a extensão dos arquivos. Mas a gente tem o nome, a data de modificação, o tipo do arquivo e o tamanho do arquivo para cada um dos nossos arquivos. Então, detalhes traz várias informações sobre cada um daqueles arquivos que estão dentro das pastas. Ícones médios, veja, ícones médios é só o ícone e o nome do arquivo, né? Só o ícone e o nome do arquivo. Perceba que nessa questão que a gente acabou de resolver, provavelmente foi utilizado o ícones médios para exibir. Além de ícones médios, tem outros tamanhos de ícones também, por exemplo, ícones grandes. A única diferença é o tamanho mesmo dos ícones, mas a exibição é só do ícone em si e do nome do arquivo. A gente não tem mais informações sobre cada um dos arquivos, beleza? E outro muito importante e muito cobrado é o lista. Lista vai lembrar um pouco detalhes, mas na verdade lista só traz o nome do arquivo e um pequeno íconezinho aí. Então, na verdade, lista não traz também detalhes. Ele mostra só em lista os arquivos que estão dentro daquela pasta, beleza? Então, também não há muitos detalhes aqui. Tranquilo? Igor, é importante conhecer esses layouts de exibição, porque as questões cobram, beleza? Então, muitas vezes a questão vai te apresentar uma tela ali e perguntar qual é o layout de exibição e você vai precisar lembrar. Mas perceba que o nome das coisas traz muita informação. Então, o nome desses layouts já indica para a gente o que ele mostra e o que ele não mostra, beleza? Vamos para a próxima? Questão de número 3. A figura abaixo apresenta um fragmento de tela do explorador de arquivos do Windows 10. Então, mais uma vez, uma questão aí que explora esse aspecto mais visual do Windows Explorer. E aí a gente tem essas afirmações aqui. Bem, o layout de exibição, quem quiser pausar o vídeo, né, dá para pausar e depois voltar para corrigir. O layout de exibição utilizado para a pasta empresa é lista. Então, galera, primeira coisa, em qual pasta nós estamos? Nós estamos dentro da pasta empresa, que é uma subpasta de documentos, que é uma subpasta de este computador. Então, perceba essa hierarquia também aí, que é mostrada na imagem. Então, o layout é lista. Opa, eu tenho informações de data de modificação, tipo, tamanho. Isso aqui é outro layout, não é lista. Lista só dá o nome e um íconezinho. Então, isso aqui é o layout de detalhes. Detalhes. Então, portanto, essa aqui está incorreta. A pasta 2020 é um conteúdo da pasta empresa, que por sua vez é conteúdo da pasta documentos. Opa, 2020 aqui é uma subpasta de
Empresa. Empresa é uma subpasta de documentos que é uma subpasta de este computador. Então, 2020 é um conteúdo da pasta empresa? Verdadeiro. Que, por sua vez, é conteúdo da pasta documentos? Verdadeiro também. Os arquivos memorando, ofício e relatório são conteúdos da pasta 2020. Opa, eu não sei o que tem na minha pasta 2020. Eu não sei o conteúdo dela. Por quê? Porque ela não está aberta. O que está aberto aqui para mim nesse momento é a pasta empresa. Veja pelo endereço aqui. E aí, na pasta empresa, eu tenho memorando, ofício e relatório. Portanto, memorando, ofício e relatório não são conteúdos da pasta 2020, são conteúdos da pasta empresa. A soma do espaço de armazenamento ocupado pelos três arquivos é inferior a 1 megabyte. E aqui a gente vai precisar lembrar um pouco das unidades de medida. Lembre-se, 1024 bytes é igual a 1 kbyte. 1024 kbytes, kilobytes, é igual a 1 megabyte. 1024 megabyte é igual a 1 gigabyte. Essas aqui são as principais. Então, vamos ver, vamos somar esses kbytes aqui e ver quanto que dá. 123 mais 2 mais 790. 3 mais 2, 5. 9 mais 2, 11. Vai 1. 7 mais 1, 8 mais 1, 9. Opa, 915 kbytes. 915 kbytes não deu aqui os 1024 que é necessário para 1 mega. Portanto, é inferior a 1 megabyte? Correto. Beleza? Então, até o momento, a 2 e a 4 estão corretas. Alternativa A. Beleza, galera? Essas unidades de medida, elas também são importantes para a gente, porque algumas questões, elas jogam esse tipo de assunto. Esse tipo de assunto eu costumo pensar mais quando o edital pede arquitetura de computadores ou alguma coisa assim. Mas já aconteceu de em algumas provas que cobrem Windows, cobrarem esse tipo de informação, né, do candidato. Unidades de medida e da informática. Então, é uma coisa que é importante a gente saber, pelo menos o rumo ali, para a gente não perder esse tipo de questão aqui, que é questão fácil, só por conta de detalhe. Beleza? Então, vamos para a próxima, questão de número 4. A ferramenta do Windows chamada ponto de restauração permite ao usuário. E galera, é uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, foquem no nome das coisas. O nome das coisas diz muito sobre elas. Então, ponto de restauração, opa. Então quer dizer que eu vou restaurar alguma coisa. Ali eu estou pensando no sistema, eu estou pensando no Windows 10, então o que que dá para restaurar? Se você for por essa linha lógica aí, talvez você já consiga acertar uma questão, mesmo sem saber exatamente de que se trata. Então, a ferramenta ponto de restauração permite utilizar programas antigos que rodem em sistemas operacionais já ultrapassados? Não, não é verdade. De fato, o Windows ele possui alguns recursos que permitem que você rode versões antigas, né, programas que rodavam, por exemplo, nas versões anteriores do Windows. E aí você usa esses recursos para rodar esses programas no Windows mais novo, mas não é o caso de ponto de restauração. Gerenciar o acesso às informações recuperadas após um ataque de vírus. Opa, nós não estamos falando de vírus, né? Isso aqui seria mais antivírus, alguma coisa nesse sentido. Recuperar um estado em que o sistema operacional estava em um momento anterior. Opa, justamente. O ponto de restauração, galera, serve para o seguinte. Quando você instala um programa ou atualiza o sistema ou atualiza um programa, pode acontecer de o sistema travar depois, de ele dar pau. Então, esses pontos de restauração eles ajudam justamente nisso, porque eles te permitem voltar para o estado anterior a essa instalação, a essa atualização. E aí, se o seu sistema trava, se ele apresenta problemas após a instalação de algo novo, de uma atualização, você consegue voltar para o estado anterior e continuar utilizando o sistema bacana, beleza? Então, é isso que é o ponto de restauração. Alternativa C. Mas vamos olhar as outras. Restaurar arquivos não salvos pelo usuário também não. Isso aqui, o Word, as ferramentas, por exemplo, do
do pacote Office, eles possuem esse tipo de recurso, né, de restauração de arquivos não salvos, mas também não é ponto de restauração. Restaurar o acesso do administrador após o ataque de um hacker? Também não. Então, na verdade, a alternativa correta é a alternativa C mesmo. E aí eu trouxe para vocês esse print dessa tela, porque aqui nessa janelinha a gente consegue ver essa questão de restauração do sistema. E aí ele fala: é possível desfazer alterações no sistema revertendo o seu computador para um ponto de restauração anterior. E aí você consegue configurar esses pontos. Aqui, por exemplo, crie um ponto de restauração agora para as unidades com proteção de sistema ativada. Então você consegue criar esses pontos de restauração para você utilizar futuramente também. Beleza? Então essa foi a questão de número 4 e agora nós vamos para a questão de número 5. Sobre o aplicativo Lixeira. Galera, Lixeira também é um aplicativo muito importante quando a gente está falando de Windows, porque tem algumas coisinhas que a gente precisa lembrar. E aí vamos ver essa questão e tem mais uma também sobre Lixeira. É possível definir o tamanho máximo disponível na lixeira? O que vocês acham? Lembrando, dá para você pausar e tentar responder, beleza? Sim, galera, é possível definir o tamanho máximo disponível na lixeira, tá? Por quê? Porque, na verdade, tudo que está dentro da lixeira está ocupando espaço em disco. E aí, muitas vezes, eu, por exemplo, sou esse tipo de pessoa que vai jogando coisa na lixeira, vai deletando arquivo e esquece de esvaziar a lixeira. Então, a lixeira fica gigante. Imagina se você não limitar ali o tamanho dela. Quer dizer que você pode colocar muita coisa ali e ocupar muito espaço em disco. Então, dá sim para definir o tamanho máximo da lixeira para que ele não permita que você estoure, beleza? É possível desinstalar aplicativos pela lixeira? Não, não é. A lixeira não é voltada para desinstalação nem instalação de aplicativos. Então, essa aí está incorreta. Não é possível configurar a lixeira para remover arquivos imediatamente quando excluídos. Errado também. Então, você consegue configurar a lixeira para que sempre que você apague um arquivo para a lixeira, ela já joga fora. Então, seria uma exclusão automática já, né? E lembrando também, galera, desse atalho que é muito importante, quando você apaga arquivos do seu computador com o Shift Delete, ele não passa pela lixeira, ele já é excluído definitivamente, beleza? Então, na verdade, a alternativa correta aqui é apenas 1 e a letra A. E eu trouxe aqui as propriedades da lixeira para vocês verem. Veja aqui, dá para você configurar um tamanho personalizado da lixeira, por exemplo, 599 megabytes. Ou você também pode configurar aqui, ó, não mover arquivos para a lixeira, remover arquivos imediatamente quando excluídos. Ou seja, quando você jogar alguma coisa na lixeira, ele imediatamente exclui o arquivo. Beleza? Então, existem essas duas opções aí, de você estabelecer um tamanho máximo para a lixeira ou de você excluir automaticamente tudo que cai na lixeira. E é bom lembrar também de alguns recursos da lixeira, por exemplo, esvaziar a lixeira. Pega tudo que está na lixeira e joga fora. Propriedades da lixeira. Essa janela que a gente acabou de ver aqui, beleza? Você consegue fazer algumas configurações conforme a gente já viu. Restaurar todos os itens. Ele pega todos os arquivos que estão na lixeira e restaura para a sua máquina. E joga em qualquer lugar? Não. Coloca no local, isso aqui é muito importante, de origem. Ou seja, para cada arquivo, ele vai voltar o arquivo para o local original onde ele estava. E aí você também pode selecionar apenas alguns arquivos para restaurá-los, ou seja, para voltá-los ao local de origem. Então, essas aí são ferramentas da lixeira que vira e mexe estão nas provas também, beleza? E agora, para a questão de número 6, já dei muito spoiler. Quem quiser pausar o vídeo e tentar responder. Sobre a utilização da lixeira, avalie as afirmações. A lixeira foi uma das novidades introduzidas com o Windows 95 e que passou a fazer parte de todas as versões do Windows a partir de então.
Verdadeiro, galera. A lixeira já é um recurso aí consolidado no Windows desde essas versões aí bem mais antigas e que faz parte agora de todas as versões até então do Windows. Todo arquivo que está na lixeira não está ocupando espaço em disco. Errado! Tudo que está na lixeira está ocupando espaço do seu disco. Por isso que tem que ter essa preocupação em lidar com esses arquivos que estão lá. Ou excluí-los definitivamente, ou restaurá-los, porque manter coisas na lixeira ocupa espaço em disco, beleza? A lixeira possui tamanho máximo definido de acordo com o espaço total do drive. Verdadeiro. Ah, Igor, mas como assim, de acordo com o espaço total do drive? Isso aqui ficou um pouco ambíguo, mas o que que o autor quis dizer aqui? Se você tem um disco rígido de 500 megabytes, um SSD de 500 mega, você não vai conseguir ter uma lixeira, aliás, desculpa, de 500 giga, você não vai conseguir ter uma lixeira de 1 tera. Ou seja, o tamanho da sua lixeira está diretamente vinculado com o tamanho do seu disco, porque a lixeira ocupa espaço em disco. Então, você não consegue extrapolar o tamanho do seu disco pelo tamanho da lixeira. Então, se você tem um disco aí de 500 GB, você, no máximo, teoricamente, conseguiria colocar esse tamanho aí para a lixeira também. Mas, lógico que na prática isso não faz sentido, porque senão você colocaria tudo na lixeira, né? Arquivos removidos da lixeira poderão ser recuperados? Não. Assim, né? Claro que na informática sempre tem algumas coisas que tem um jeitinho, mas por padrão não, a gente não consegue recuperar coisas que foram excluídas da lixeira, beleza? Na opção restaurar todos os itens, a ação associada é que os arquivos da lixeira serão restaurados. Até aqui tudo correto. Serão restaurados para a área de trabalho? Não. Cada arquivo vai voltar para o local de origem. Cada arquivo vai voltar para o local de origem, beleza? Então, essa aqui também está incorreta. E as únicas corretas são a 1 e a 3, alternativa D de dado. Beleza? E para finalizar, vamos para a questão de número 7. No Windows 10, em sua configuração padrão, há um aplicativo com funcionalidade de assistente. Então, esse assistente aqui serve para você fazer buscas, utilizar comandos por voz também. Qual é o nome desse assistente do Windows 10? É a Cortana. A alternativa é. Galera, lembrando que de fato o Google tem um assistente, o Google Assistente, que também tem esses comandos de voz, mas não é o caso aqui do Windows 10, né? Ou seja, o Google Assistente não é do Windows. A Bia. Bia também é uma assistente aí famosa, mas não é de algum banco. Alexia, na verdade, a Alexia não existe, né? Até onde eu saiba. Tem a Alexa. Alexa é assistente da Amazon. Ela tá muito famosa aí, inclusive em músicas, né? Mas não é também do Windows 10. Siri é assistente dos iPhones da Apple, né? Da Apple. Mas, mais uma vez, não é aí do Windows, beleza? Então, é a Cortana que é a assistente aí do Windows 10 e a alternativa correta, a alternativa é. É muito importante a gente lembrar esses nomezinhos das ferramentas do Windows, porque vira e mexe eles também aparecem aí nas nossas provas. E galera, essas foram as questões que eu separei aqui para a gente discutir um pouco sobre o Windows. Trouxe aqui pontos importantes, pontos interessantes desse conteúdo. Não trouxe aqui questões de atalhos, mas atalhos também é uma coisa muito importante vocês pegarem nessa reta final, tanto de Windows quanto das outras ferramentas aí. Gostou dessa aula? Deixa o like, deixa um comentário também o que você achou, se você gostou, alguma crítica, alguma sugestão que a gente vai lendo aos poucos e tentando atendê-los da melhor forma possível. Já de antemão agradeço por ter assistido, por ter chegado até aqui, agradeço pelas mais de 970 visualizações, aliás 940 mais ou menos, que eu estou no meu canal hoje. Então, muito obrigado pelo carinho que vocês têm tido com o meu trabalho e nos siga lá no Instagram, se inscreva no nosso canal e continue dando essa força pra gente. Muito obrigado e até uma próxima. Falou!